Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu quero glorificar o Senhor pela rica oportunidade. Eu creio na misericórdia do Senhor, sei que Ele é o Deus, aleluia, de propósito. E há um propósito nesta manhã para mim, para a tua vida, aleluia. Quero louvar a Deus pela vida dos bispos desta igreja, o bispo Roberto, o bispo Carlos. Deus continue guardando e abençoando a sua vida, aleluia. Deus continue guardando a vida das minhas irmãs ao meu redor, aleluia. Louvado seja Deus. Louvando a Deus pela vida da igreja. Quero dizer que é um imenso prazer poder servi-los nesta manhã. Eu sei que muitos não me conhecem, aleluia, louvado seja Deus, eu me chamo Jeane. Sou da Assembleia de Deus, aleluia, remanescente da última hora. Trago saudações dos meus pastores, pastor Leões, pastora Lane, aleluia. Amados, e é um imenso prazer. Aleluia. Eu não acredito em coincidência, eu não acredito em sorte. Eu acredito que Deus tem um propósito. Aleluia. Nesta manhã de jejum, eu sei que muitos vieram da sua casa, aleluia, trazendo algo a oferecer para Deus nesta manhã. Porque eu e vocês sabemos que o mundo se faz quando nós viemos nos oferecer para Deus. Eu sei que muitos de nós vieram estar aqui nesta manhã, mas eu te pergunto, tu trouxe a oferecer para o Senhor? Tu trouxe o teu glória, tu trouxe o teu aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Eu peço, amada igreja do Senhor, que abra vossas Bíblias em capítulo de João, capítulo 6. Aleluia, Jesus poderoso. Em João capítulo 6, do 66 até o 69. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Perguntei ao Senhor, Deus, até então eu ia louvar, depois foi pregado. Jesus, o que eu vou falar para a tua igreja? E faz dias o Senhor falava ao meu coração, aleluia. Aleluia. João capítulo 6, versos 67 ao 69, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Então perguntou Jesus aos 12, porventura queres também vós outros retirai-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo Deus. Seja glorificando e dando glória ao Senhor Jesus. Aleluia, amados. O capítulo 6 de João, aleluia, ele é um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus. Jesus esteve na terra, fez prodígios, milagres, aleluia. Um deles bem conhecido, aleluia. A multiplicação dos pães, aleluia. E isso fez com que muitos seguidores de Jesus o seguissem. Aleluia. Muitos viram os prodígios daquilo que foi feito, aleluia, e resolveram seguir Jesus. No meio dessa caminhada, muitas coisas foram acontecendo, aleluia, trazendo para os dias de hoje. Quando nós conhecemos Jesus como um culto desse de domingo pela manhã, aleluia, nós vimos Deus fazendo coisas grandiosas na vida dos nossos irmãos. Nós vimos Deus curando, aleluia, eu já vi Deus fazendo paralítico andar, aleluia. Eu já vi Deus fazendo muitas coisas através da misericórdia dele. E acredito que vocês também já testificaram da bondade de Deus, aleluia. E isso fez com que, através do testemunho, aleluia, vocês vierem seguir Jesus. Nós estamos seguindo a Deus por um propósito, aleluia. Louvado seja Deus. Então é bom nós ouvirmos e vermos o milagre da parte do Senhor. Mas chega um momento na minha e na tua vida, aleluia, que é necessário que o Senhor nos chame no particular, aleluia. E o Senhor começou a falar a verdade para aquele povo. Jesus começou a pregar a verdade do Evangelho, aleluia. Jesus começou a pregar a verdade que você tem que conhecer o Evangelho, aleluia. Queridos, quando nós estamos caminhando com Jesus, aleluia, a caminhada não é só flores, a caminhada é espinhosa, aleluia. Eu creio que
como esses homens que seguiam Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz o quê? No verso 66, aleluia, visto, aleluia, que os discípulos abandonaram Jesus. Aleluia. Eles alegaram naquele momento que as palavras eram duras, o que estava sendo pregado por Jesus. E por diversas vezes nós compreendemos que o Evangelho é o equilíbrio de como nós nos apresentamos diante de Deus, de como a palavra do Senhor tem que ser vivida. Nós acreditamos que o Evangelho, aleluia, é sobre as libertações, aleluia, nos movimentarmos em um grande mistério, aleluia, e não exigimos, aleluia, o nosso comportamento diante de Deus. E o Senhor começa a dizer: eu preciso que ande, aleluia, dentro da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso que haja um compromisso para a igreja, aleluia. Eu preciso que haja, aleluia, entre nós os nossos sentimentos que há em Cristo Jesus. Eu preciso que a igreja aprenda a amar. Eu preciso que a igreja aprenda a perdoar. Eu preciso que a igreja aprenda a obedecer a não me sacrificar, aleluia. E aí começa a discussão da mente do crente. Ele começa a dizer: meu Deus, essas palavras são muito duras. Eu não acredito que o Evangelho é isso. Eu não acredito que eu vou ter que obedecer quando o meu pastor diz faça isso e eu não quero fazer. Eu não acredito que eu tenho que ir no momento de jejum, eu não vou cansado, aleluia. Eu não acredito que eu não vou ser compreendido, aleluia. Amados, a verdade do Evangelho a ser cumprida, aleluia. A responsabilidade do Evangelho a ser cumprida, aleluia. Louvado seja Deus. O Evangelho do Senhor é isso. O Evangelho do Senhor é denúncia. O Evangelho do Senhor é amor. Mas o Evangelho do Senhor também é justiça, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a diminuir, os seguidores começaram a voltar. Eles não queriam a verdade do Evangelho. Eles não queriam aquela parte que nos confronta, aleluia. Eles não queriam simplesmente, aleluia, seguir Jesus e estar vontade dele. Eles queriam apenas ver milagres. Eles queriam ver prodígios. Eles queriam apenas ver coisas boas. E existe a outra parte da história, amados, que se nós tivermos maturidade espiritual e sabermos equilibrar diante de Deus, nós viveremos a verdade do Evangelho do alto do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E em seguida o Senhor fez uma pergunta aos discípulos. Depois que a multidão foram embora, ficaram somente os 12, somente os discípulos de Jesus, aleluia. E ele fez uma pergunta àqueles discípulos que ecoa até hoje para mim e para você. Se Jesus perguntasse nesta manhã no teu coração: tu também queres ir embora? Alabá, Deus. A nossa igreja vai ficar, uma igreja vai ir embora, aleluia. Esta mensagem ecoa dentro dos nossos corações. Se você ainda não ouviu, o Senhor está te perguntando: tu queres permanecer, mesmo sabendo que tu vai ter que se entregar ao Evangelho, mesmo sabendo que tu vai ter que te calar quando tu tem que falar, mesmo sabendo que tu vai ter que obedecer quando quer desobedecer, aleluia, mesmo sabendo que tu vai ter que perdoar quando tu não quer perdoar. O Senhor te pergunta: tu vai continuar ou você vai voltar também? E a pergunta do Senhor é levada naquele momento ali entre os discípulos. Louvado seja Deus. O Senhor quer deixar bem claro para mim e para você, igreja, aleluia, que o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Jesus estava ali, aleluia, na sua caminhada difícil. Não foi fácil para ele estar ali, aleluia. Como nós sabemos que não é fácil permanecer diante do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Hoje você está no manhã de domingo, aleluia, vendo o improvável, pregando para você que você talvez nunca viu na vida, aleluia. Mas é o improvável que Deus trouxe, alabada sua. É você improvável que o Senhor quer que pregue também. E eu não estou falando só de altar, eu estou falando dos demais altares da vida. Eu estou falando que é você que o Senhor quer que pregue o Evangelho. É você que é para louvar também, aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes você chega aqui e diz: eu sou só um crente de banco, eu vou só lá simplesmente ouvir, eu pregador, mas é um propósito de Deus para aleluia. E o propósito do Senhor é só comigo, é só os pastores, e espero vocês também, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro traz a resposta, uma resposta tremenda.
vida, aleluia. Talvez uma das respostas mais lindas da Bíblia, aleluia, louvado seja Deus. E Pedro disse: para onde vamos nós, Senhor? Eu te pergunto nesta manhã, para onde você vai? Aleluia. Para onde os que já saíram foram? Eles acreditaram na falsa ilusão de que lá fora tem solução para o problema. Eles acreditaram, aleluia, que dentro da igreja era só flores. Eles foram buscar a solução dos seus problemas fora da igreja. Eles foram buscar a solução dos seus problemas nas redes sociais, postando nos status seus dias difíceis. Eles foram procurar, aleluia, os seus pastores no YouTube, aleluia, porque lá eles não têm disciplina, aleluia, louvado seja Deus. E muitos dos que não estão mais no nosso meio, louvado seja Deus, eles acreditaram que existia outro caminho. Eles acreditaram que existia algo palpável para eles verem. Mas como se apresentar Deus para alguém que está despercebido, alguém que está desmotivado, triste, aflito, a pessoa vai dizer que não crê. Nós já pregamos para muitas pessoas e as pessoas dizem: eu não acredito mais em milagre, eu não acredito mais em mistério, eu não acredito mais que Deus pode me levantar, aleluia. Eles estão desacreditados, aleluia, porque além de ter chegado aqui, não ter conhecido o verdadeiro Deus, aleluia, porque nós sabemos que nem todos nós conhecemos. Nós conhecemos ao Senhor, aleluia, quando nós nos colocamos diante dele, aleluia. Nós falamos do Senhor quando nós disponibilizamos a fazer a obra do Senhor. Nós conhecemos o Senhor quando nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, aleluia. Quando nós dizemos: Senhor, eles façam isso, e você diz: eu não sei, Senhor, mas pela tua graça eu vou. É quando o Senhor diz assim: a graça tem novidade do teu lado, e você às vezes, por indiferença, diz: eu não vou fazer, Senhor, tu vergonha. Mas o Senhor nos faça, você se levanta e abraça, aleluia. Nós conhecemos o Senhor quando nós buscamos nas madrugadas, quando nós tivemos os nossos momentos com Ele, aleluia. E eu te digo nesta manhã: para onde iremos eu e você, aleluia? Qual o lugar mais seguro, aleluia? Se somente Ele tem a palavra de vida eterna, se somente Ele é o Deus das nossas vidas, se somente Ele é o centro da nossa vida, se somente Ele tem o poder de curar, somente Ele tem o poder de transformar, aleluia. Quantos de nós foram transformados por Deus, alabados, quantos de nós outrora não fomos aquilo que estamos aqui, aleluia. Quantos de nós, aleluia, fomos julgados, criticados e apontados, alabados, quantos de nós fomos desacreditados pela sociedade? E eu não pergunto nesta manhã: quem é nossas vidas? Quem é a palavra de vida sobre ele, sobre a vida? É aquele que tem o poder sobre nós, é aquele que tem a vida eterna para mim e para você. Não se deixe enganar, a igreja não tem outro lugar, não tem outra pessoa na terra, aleluia, que faça, aleluia, o que Jesus fez por nós. É Jesus que te leva onde tu nem imagina. É Jesus que sara a tristeza do teu coração. É Jesus que traz o bálsamo da vida. É para esquecer do dentro de mim, aleluia, que já passamos dias difíceis, aleluia. É Ele que nos faz levar os dias do caos, aleluia. Porque Ele é fiel, aleluia. E nesta manhã eu te digo, irmãos, para onde nós vamos? Não tem outro caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não nos deixamos enganar, aleluia. Não existe outra saída a não ser amar, respeitar o Evangelho, fazer a vontade do Senhor e obedecer sobre todas as coisas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que você observa neste momento, aleluia, e que os muros estavam indo embora. Eu acho que você consegue perceber hoje na palavra que Jesus não importa que eles fiquem. Aleluia. O Senhor quer que eu e você estejamos na presença dele com amor e com sinceridade. Não pense que Jesus vai implorar para que nós permanecemos, não. Somos nós que temos que conhecer o privilégio de estarmos hoje aqui. Aleluia. Somos nós que temos que compreender o quão abençoados nós somos por hoje para trazer a palavra de Deus, por estar fazendo louvor ao Senhor, por estar nos oferecendo para Deus. Aleluia. Somos nós os privilegiados. Aleluia. Não foi nós que encontramos Jesus, foi Ele que nos encontrou. O perdido era nós.
eles ficassem. Aleluia, muito pelo contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai chegar um momento em que o Senhor ele testa a nossa fé. Aleluia, louvado seja Deus. Ele prova a nossa sinceridade diante dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em Mateus 16, 24 diz: se alguém quer vir por mim, negue-se a si mesmo. Aleluia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia, louvado seja Deus. É negar a si mesmo. Aleluia. É nos colocar diante de Deus, sabendo que a minha opinião, a sua opinião, não vai prevalecer diante da vontade de Deus. Aleluia. Nos resguardar diante daquilo que nós acreditamos, sendo que o verdadeiro, a palavra verdadeira é a dele. Aleluia. Mas eu tenho uma opinião formada sobre tudo, ok? Mas a Bíblia diz a mesma coisa da sua opinião. Aleluia, então guarde a sua opinião, vamos para a Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, em seguida, aleluia. Depois que Pedro faz a declaração para onde iria, aleluia, porque nosso Cristo tem a palavra de vida, aleluia. No verso 69 ele diz: não temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, aleluia. A igreja crê que ele é o Santo de Deus. Diante da sinceridade do Evangelho, tu crê que ele é o Santo de Deus. Agora eu te pergunto na mesma frequência da pergunta: por que na hora da dor tu começa a desacreditar no Deus adolescente? Por que na hora, aleluia, daquele apego que Jesus tem e que nós passamos, tu começa a desacreditar das promessas, aleluia? Por que na hora da aflição, da dor, do desejo, do desespero, tu começa a desacreditar, aleluia? Porque nós somos humanos, aleluia, nós somos fracos. Louvado seja Deus, mas eu creio que eu e você sabemos que Ele é a fonte de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, você sempre vai encontrar uma unidade querendo resposta para as tuas perguntas, aleluia. Você sempre vai encontrar, aleluia, alguém que vai te dar outras opções. Você sempre vai encontrar, aleluia, pessoas que vai querer o tempo todo dizer: não está acontecendo isso contigo por causa disso. Amados, ainda estamos cegos diante da obra, ainda estamos escassos diante da vontade de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mas a igreja é fortalecida pela sua palavra, aleluia. Louvado seja Deus. O crente, aleluia, o que nós estamos fazendo hoje nesta manhã é nos alimentando da palavra dele, aleluia. É matando a nossa carne no jejum, aleluia, e sendo fortificado pela palavra do Senhor Jesus, aleluia. Que todas as coisas que te acontecer, você vai para a Bíblia, aleluia, e vê o que a Bíblia diz ao respeito, aleluia. Não nos deixemos enganar, queridos, não existe outra fonte, aleluia. Não acredite em você, aleluia. Muito se é dito hoje nas redes sociais, os influenciadores dizendo: acredita, você pode, você consegue. É muito clichê, é muito bonito, irmão, aleluia. Você vai poder acreditar que você pode, que é na força do teu braço. Tu vai acreditar que simplesmente, se tu não te ajoelhar e prostrar diante de Deus, você vai dizer: Senhor, essa barreira vai ser quebrada. Você tem que primeiro buscar, aleluia, buscar a direção do Senhor, buscar a palavra do Senhor, aleluia, medindo na vontade dele, debaixo das mãos dele, é que você vai conseguir alcançar, aleluia. Não acredite em você, acredite no Senhor. Nós somos apenas mordomos da sua obra. Nós somos apenas servos nesta manhã. Nós somos apenas um vaso de barro, aleluia. Sujeitos a qualquer coisa nesta terra. Sujeitos a estarmos hoje no meio da manhã, aleluia. Compreendamos que nós somos diante do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos, e o Senhor, depois que falou para os discípulos, perguntou se eles queriam ir. Pedro deu a declaração, aleluia, para onde nós iremos. Aleluia.
aleluia. Aqueles discípulos estavam convivendo com Jesus naquele tempo. Eles viram tudo aquilo, assim como os outros também viram. Mas há uma diferença naqueles que querem enxergar a obra do Senhor com aqueles que não querem enxergar, aleluia. Nem todos nós estamos de olhos abertos diante da obra, aleluia. Nós ainda estamos de olhos fechados para muitas coisas, aleluia. E eu quero dizer nesta manhã para mim e para você, porque a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes, ela bate aqui e bate aí, aleluia. Eu quero dizer nesta manhã para você que a Bíblia não vai se enquadrar nas nossas vontades, a Bíblia não vai se alinhar nos nossos desejos, aleluia. A Bíblia não vai fazer com que eu tenha direito de dizer alguma coisa, aleluia, para que eu esteja certo, aleluia. A palavra é a palavra e eu e você somos eu e você apenas, aleluia. Louvado seja Deus. E os discípulos sabiam, aleluia, do Deus a qual estavam servindo, aleluia. Eles sabiam que somente o Senhor Jesus, aleluia. Eles criam fielmente naquilo que o Senhor estava fazendo. A multidão não acreditaram quando as palavras vieram, aleluia, quando o confronto bateu, aleluia. Eles não queriam permanecer, aleluia, louvado seja Deus, porque está tudo bem hoje, está tudo lindo, nós estamos aqui, mas se o Senhor apertar as nossas vidas em alguma área, queridos, nós vamos querer fugir da obra. A primeira coisa que podemos fazer, eu não vou pregar mais, eu não vou louvar mais, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais aquele cargo, eu não vou mais fazer aquilo, porque eu estava te servindo e o Senhor permitiu, aleluia. E nós começamos a ser crianças, meninos dentro do Evangelho. E nós começamos a dizer, ai, mas estava tudo bem, eu também não quero mais. Quantas vezes eu e você, não sei se você já passou por isso, disse para Deus, Senhor, eu não quero mais louvar, eu não quero mais pregar. Se você nunca passou por isso, parabéns. Mas muitos de nós já passamos. Queremos desistir no meio da caminhada como aqueles homens, aqueles homens da multidão voltaram. A nossa vontade é essa, é de estar presente diante do Senhor somente quando as coisas estão bem, é de estar junto do Senhor somente quando é favorável àquilo que eu acredito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã eu sei que talvez não seja a palavra que vocês queriam que fosse, talvez não seja a palavra, aleluia, que amaciasse o ego, aleluia. Talvez vocês queriam uma palavra, aleluia, que acalmasse o coração de vocês, mas eu quero dizer para vocês, sejam como aqueles 12. Vamos permanecer mesmo que o Senhor nos dê palavras muitas. Vamos nos fortalecer para contemplarmos a face do Senhor Jesus. Nós não queremos contemplar quando nos esvaziamos de nós mesmos, como nós diminuímos com sinceridade diante da obra. Ninguém vai sumir do céu com uma máscara de crente, mas vai sumir diante da obediência e da vontade do Senhor Jesus. Aleluia. Porque somente Ele, aleluia, somente Ele sonda e conhece o meu e o seu coração. Seja Deus feliz. É importante de vez em quando nós pararmos e ajudarmos a nossa vida, examinarmos a nós mesmos. É importante algumas vezes nós fecharmos os olhos no culto e dizer, Senhor, tu está falando comigo, não é com meu irmão. Aleluia. Porque a maioria das vezes nós estamos dizendo, o pregador está pregando para a irmã fulana de tal, porque eu sei que a irmã é boa, mas você tem se examinado diante de Deus? Você tem se colocado diante de Deus, queridos? Esse é um atributo simples para viver o Evangelho. Aleluia, talvez isso não precisasse nem ser falado no nosso meio, porque a Bíblia já nos diz isso, aleluia. Mas é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vendo Jesus perdoando pessoas que você não perdoaria. Nós estamos vendo Jesus perdoando pessoas que você não amaria. Nós estamos vendo Jesus perdoando pessoas que você não daria nem um copo de água. E você questiona por quê? Ele é o único que conhece o meu coração. Ele é o único que sabe aonde Ele vai te colocar. Ele é o único que conhece a tua sincera entrega no secreto com Ele. Às vezes tu não está aqui, aleluia, tu dando glória na tua casa, tu dizendo, eu sou o caso nas tuas mãos. Senhor, faça conforme a tua vontade na minha vida. Deus não sou pequenininho, é nada, o Senhor conhece o teu secreto, e lá no secreto Ele faz a ponta.
Deus, aleluia. Me veja como pregador, aleluia. Quando a Galavista me deu um convite, eu fui para orar e disse: Deus, qual a palavra que o Senhor quer? E Deus colocou João 6 ao meu coração. Aleluia. Eu disse: Jesus, farei eu conforme a tua vontade. A minha intenção não é que me vejam como pregador, aleluia. Eu vim trazer aquilo que o Senhor me disse nesta manhã para a igreja. Eu não vim vos prometer nada, eu vim te dizer que há um Jesus que é vida eterna sobre a minha tua vida. Eu vim te apresentar aquele Jesus, aleluia, que disse para aquela multidão e disse para os discípulos: querem que os também ir embora, aleluia. Louvado seja Deus. Mas se quiserem permanecer, saibam, alabandarás. Que de vez em quando é bom nós nos ajustarmos. Que de vez em quando é bom nós reconhecermos quem nós somos. Que de vez em quando é bom a gente compreender, aleluia, que somente Ele é grande, somente Ele pode, somente Ele é poderoso, alabandarás. O dono da casa é Ele, alabandarás, aleluia. E nós somos apenas um vaso nas mãos do Senhor. Eu quero aqui, aleluia, externar a minha imensa gratidão, dizer, bispo, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Deus continue guardando e abençoando a sua vida, aleluia. Quero agradecer a amada igreja pela rica oportunidade de poder servir, aleluia. Quero louvar ao Senhor, obrigado, Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, eu coloco a igreja nas tuas mãos, Pai amado. Senhor, eu compreendo que tudo é teu e a honra é tua e a glória é tua. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Amados, muito obrigado pela rica oportunidade. Amém.